Entrevista. Dependência química atinge grande número de pessoas. Nos últimos anos, o número de dependentes químicos cresceu em todo o planeta. De acordo com alguns estudos, em alguns países, cerca de 20% da população é portadora de algum tipo de dependência química. No Brasil, cerca de 51% dos leitos em instituições psiquiátricas e em torno de 30% nos hospitais são ocupados por pessoas que realizam tratamento contra a dependência química. Para falar sobre o assunto, iremos conversar com a psicóloga Silene Barbi, especialista nesse tipo de dependência e também em família. Bom dia, Silene, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia, prazer estarmos aqui. Silene, quando se fala em dependência química, imediatamente o nosso imaginário nos remete a drogas como cocaína e outras. E eu queria que você explicasse, nesse sentido, o que seria dependência química, se é algo que abrange somente esse tipo de droga. Quando você se refere a cocaína e outros, você deve estar querendo dizer drogas ilícitas, né? Então, na verdade, a gente poderia pensar em todo tipo de substância que provoque uma alteração no sistema nervoso central. Aí, nesse sentido, nós poderíamos pensar, por exemplo, medicamentos controlados, né, antidepressivos, medicação para ansiedade, para controle de apetite, álcool e as drogas ilícitas, né, que seriam maconha, crack, êxtase, enfim, outros tipos de substâncias. Quando a gente fala em dependência química, nós precisamos pensar que se trata de uma doença, né? É um transtorno mental e é uma doença de ordem progressiva e que não tem cura. Ela tanto pode ser inata, como a gente chama, que é quando a pessoa nasce com essa característica, como ela pode ser desenvolvida a partir de uma frequência, de uma constância de uso. Então, o indivíduo, ele tanto pode ser um dependente, como ele pode vir a se tornar. Nós, na verdade, a ciência não sabe ainda exatamente o que desencadeia. Existem aí alguns fatores importantes e já reconhecidamente no genoma, por exemplo, né, existem algumas características hereditárias que podem ser transmitidas, ou seja, um pai, uma mãe usuária pode estar transmitindo aquela característica, mas existem outras condições no indivíduo que há que se considerar caso a caso, para que a gente possa fazer uma avaliação mais correta, de acordo com cada pessoa. Você disse que a pessoa pode até nascer com essa situação e em quais circunstâncias? Então, geralmente hereditárias, quando ela é filha de uma pessoa usuária próxima. Então, ela pode trazer na sua carga genética e aí fica lá. Essa característica ficaria ali. E aí, quando exposta ao uso da substância, isso viria a se desenvolver. Na verdade, a gente usa um jargão assim, que não vem escrito na testa de ninguém quem tem ou não essa propensão para desenvolver essa doença. Então, é interessante que a gente pense no começo do contato com a substância. Então, é melhor não arriscar. Inclusive, isso é um alerta para as mães, para o casal ali que espera uma criança, evitar e não usar nenhum tipo de substância, entre elas as drogas ilícitas, mas também as lícitas como o álcool ou o cigarro que você ainda não citou. Sim, seria. O tabaco que é um dos usos mais difíceis de fazer a interrupção, né? Por conta de ser permitido e ser tolerado em alguma medida, então é a droga mais difícil. Sim, exatamente. Principalmente porque quando a gente pensa, por exemplo, em jovens, né, jovens adolescentes, existe uma condição interessante aí para a gente considerar. Quanto mais cedo se inicia o uso, mais se constroem caminhos que a gente chama de neurais, né? Mais o corpo vai funcionando a partir do oferecimento do contato com aquela droga, né? Com aquela substância, o que torna ele
um dependente químico potencializado, com mais dificuldade para abandonar o uso quando isso se tornar um problema lá na vida adulta. Entendi. Agora, pode-se dizer que todo mundo tem propensão a um tipo de dependência, algumas pessoas em graus maiores e outras pessoas em graus menores? Sim. Só que a frequência do uso, ela gera um evento que a gente chama de tolerância. Então, como as substâncias químicas, elas provocam algum tipo de secreção hormonal, enfim, elas fazem com que o seu corpo produza uma certa sensação de prazer, todo mundo que ficar sujeito ao uso, de alguma forma, o seu corpo vai se habituar a essa substância e vai ter uma dificuldade de funcionar segundo os seus próprios moldes. Então, é bem complicado nesse sentido, porque a dependência química ela pode sim ser desenvolvida de acordo com a frequência que a pessoa vai estar fazendo uso de álcool ou alguma outra droga. Agora, vamos falar do ser humano em si, né? Antes dele ser dependente. Existem pessoas que são ansiosas, pessoas que não conseguem lidar com diferentes situações da vida, como perdas, enfim, uma série de coisas. Eu já vi casos de pessoas que foram morar na rua depois que o relacionamento acabou. Qual que é a relação dessa reação, dessas pessoas que não sabem lidar com esses fatos que acontecem no dia a dia com a dependência química? Tá, vamos pensar assim. O que facilita, o que favorece o desenvolvimento da dependência química é um indivíduo com alguma dificuldade, né, que a gente nem chamaria de fraqueza, mas nós vamos chamar aqui de uma vulnerabilidade. A disposição da droga, né, ou seja, a droga está presente ali naquele ambiente, naquele momento, que esse indivíduo está mais fragilizado, e a aceitação do uso, a facilitação do uso pelo meio ambiente. Então, se você é uma pessoa que tem, por exemplo, uma timidez maior, uma dificuldade em se relacionar em grupo, uma dificuldade de aceitação, vamos pensar no caso daquele adolescente que tem dificuldade para sair, para conversar, para se sentir aceito, que se sente feio, que não se sente legal. E aí ele é apresentado geralmente o início do uso se dá a partir do álcool. Então ele é apresentado primeiramente ao álcool. E aí ele se percebe mais solto, mais extrovertido, e ele gosta daquilo que ele sente. Ele se sente bem, aquilo proporciona um bem-estar que sem aquela substância ele não se sentiria. Então ele vai naturalmente começar a fazer uma associação. Se eu não gosto de mim sóbrio, a partir do uso, eu vou me sentir bem mais à vontade. Então, quer dizer que eu preciso fazer uso para ficar bem socialmente. Né? Então, e várias outras variáveis que a gente poderia considerar, como uma disposição maior, uma aceitação maior, ou até propriamente o esquecimento de situações que estão causando algum sofrimento. Entendi. A pessoa, como eu falei, perde uma esposa ou uma namorada. Isso, e acaba mergulhando. Ela tem a droga ali à mão, né, com facilidade, e hoje está muito fácil, né, para conseguir. E aí a pessoa ela vai lidar com esse problema fazendo uso de alguma coisa, porque sozinha ela tem dificuldade para lidar. Normalmente quem se torna dependente químico inicia o uso dessas drogas lícitas ou ilícitas mais ou menos na pré-adolescência ou adolescência. Exato, porque a adolescência é uma fase de transição que para muitas pessoas é difícil. Ela já não é mais aquela criança, então ela agora precisa assumir algumas responsabilidades, fazer algumas escolhas para vir a se tornar um adulto, dar conta da própria vida, escolher uma profissão, enfim, se configurar como tendo a própria identidade. E isso, muitas vezes, vai sendo vivido numa tentativa de se diferenciar da família,
E geralmente a família ela encontra um pouco de dificuldade nesse momento, né? Uma falta de comunicação, um diálogo, uma falta de tempo de interação entre essa família, os próprios pais que às vezes têm suas próprias lutas e seus próprios desafios para vencer, eles têm um pouco de dificuldade para fazer essa interpretação desses sinais. Às vezes o jovem ele apresenta assim como um pouco rebelde, às vezes ele fica um pouco irritado, às vezes ele fica buscando um pouco isolamento. E toda essa problemática, tendo a droga ali com facilidade, né, com uma certa oferta abundante, né, num determinado momento, ele, por curiosidade, ele vai lá e experimenta. E aí, dependendo desse contato, é que tudo estará por vir. Insistindo ainda mais no tema família, não é que você disse e usou a palavra, não é? Quer dizer, a família ela não deve abster-se de realizar o seu papel com esse indivíduo que ela lança na sociedade, não é verdade? Porque muitas vezes lança o indivíduo na sociedade e lava-se as mãos. Hoje a família vive um conflito muito importante no sentido do resgate dos valores, né? As famílias elas estão bastante dispersas, os valores eles precisam ser pensados, cada família tem o seu jeito de funcionar, o que não significa que está certo ou está errado, cada uma tem a sua particularidade, mas o que tem se perdido um pouco é essa integração, essa comunicação, né? Esse diálogo em família, realmente estar um pouco mais próximo, a intimidade, sentir-se pertencente. O que o adolescente precisa é sentir-se pertencente num grupo. E muitas vezes ele encontra isso nos amigos de uso, o sentir-se acolhido. E às vezes a família não está fazendo esse papel. Exato, e ainda mais depois que inventaram o celular, né? Silene, eu estou chegando a uma conclusão. Quando não existia o celular a internet no celular, eu acho que a gente era feliz e não sabia, viu? Porque parece que realmente que as pessoas estão hipnotizadas. Realmente não é muito fácil, não tem sido muito fácil para as pessoas lidarem com isso, né? É um fator novo também, precisa ser bem pensado, para que a gente consiga estabelecer dentro da família algumas regras, alguns limites, e a internet é aí uma ferramenta boa que veio para somar, mas como tudo, ela precisa de uma certa disciplina. Então, a gente precisa entender qual é o tipo de funcionamento dessa família, né? Como é que são as regras lá dentro, como é que funciona questões como, por exemplo, a cooperação de cada membro, o quanto essa família ela dá voz para esse filho, né? Como é que estão funcionando os valores lá dentro dessa casa, e tudo isso acaba que repercute, sim, no uso de álcool e drogas. Exato. Agora, no que se refere ao álcool, quando que eu sei que... primeiro, se existe um limite seguro de consumo, o famoso beber socialmente, e quando que eu sei que eu estou passando desse limite? Bom, primeiramente, a gente precisa pensar no papel do álcool perante a família, porque o que é muito comum de se ver é que os pais eles se utilizam de uma quantidade grande, né, que é muito comum ter álcool dentro de casa, e é muito naturalizado, por exemplo, o ficar bêbado, e isso às vezes pode até ser exaltado como bonito, né, como interessante. E depois os pais, por exemplo, eles se espantam quando percebem que o filho está fazendo uso de crack. Então, por ser uma droga, uma substância lícita, isso não está muito bem estabelecido, porque é permitido, então as pessoas não entendem como sendo uma droga. E nós precisamos pensar um pouco sobre isso, né? Então, qual é a relação dessa família com o uso de álcool? Eu acho que seria o primeiro questionamento mais importante para a gente estar pensando isso, né? Um filho que vê o pai sempre falando alterado, muito além dos seus limites, um pai, uma mãe, enfim,
ali os parentes, e depois ele naturaliza o uso, como se fosse normal fazer esse uso. Então, assim, medida segura, como você perguntou, eu acho difícil a gente estabelecer medida segura. Eu acho que cada caso é um caso, tem que ser visto à luz da sua própria história, né? Não existe medida segura para álcool e drogas, né? Existe pessoa, existe vida, enfim. A gente precisa olhar cada caso para entender como é que aquilo funciona e repercute na vida de cada pessoa. Essa questão do exemplo é fundamental, não é? A criança cresce vendo o pai sempre embriagado e isso vai gerando nela, às vezes, até uma indignação, né? Porque a criança ela é muito sensível a essas coisas, ainda que ela permaneça por anos em silêncio. Muitas vezes as crianças não manifestam, mas lá na frente isso vai retornar de alguma maneira, vai exteriorizar de alguma maneira. Exatamente, porque uma das funções da família, ao preparar esse indivíduo, esse filho, para ser colocado na sociedade, é ensinar ele como é que se resolvem os problemas na vida. E nesse sentido, às vezes aquele discurso assim, eu trabalhei o dia todo, ou eu trabalhei a semana toda, eu mereço então me embebedar. E aí eu fico lá jogado no sofá, eu não tenho conversa, e eu não sou uma pessoa que me coloco presente, eu não falo, por exemplo, das minhas lutas, não são conversadas questões emocionais e não se pergunta de sentimento. E aí esse jovem ele acaba não se sentindo acolhido, não se sentindo ouvido por essa família. E aí vai formando uma grande distância. E esse vazio, muitas vezes, ele acaba encontrando um reduto com os parceiros de uso. Entendo. Agora, existem pessoas, Silene, que às vezes pensam assim, eu estou em casa, eu não tenho o que fazer. É uma segunda-noite ou é um sábado, 2 da tarde, eu não tenho o que fazer, eu vou para o bar. Quer dizer, o que poderia ser sugerido para essas pessoas que realmente buscam se ocupar, mas me parece de uma maneira errônea? Acho que a gente aí entra numa discussão já num campo bastante profundo, mas que nós poderíamos pensar de uma forma até filosófica, né? O que a gente está fazendo da vida? Quais são as nossas metas de vida? O que eu penso da minha vida? Será que a minha vida é só acordar de manhã, trabalhar para almoçar, para trabalhar, para voltar, jantar, dormir para no dia seguinte entrar nesse círculo e me ver absorvido por uma vida sem sentido? Então, qual que é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu pretendo chegar com isso? Né? As famílias, às vezes, elas não têm isso muito estabelecido. Né? Por que a gente nasce? O que a gente está fazendo aqui? Então, acho que esse tipo de questionamento, em algum momento da nossa vida, pode ser muito útil. Exato. Se ocupar com coisas boas, né? Desde a religião, Sim. passando por tocar um instrumento, faz uma arte, aprende a fazer uma escultura, né? Vai tecer, vai bordar, vai pintar, né? Atividade física nesse processo. A pessoa pode fazer uma caminhada, uma corrida, jogar futebol, qualquer outro esporte. Enfim, ocupar-se com coisas boas, Silene. Exato. A vida oferece inúmeras possibilidades de se fazer algo em prol de si. Né? Então, o que cabe questionar é o que é que eu estou fazendo da minha. Exato. Eu já, inclusive, vi pessoas que como que se curaram de depressão a partir do momento que se tornaram voluntárias da PAI ou, sabe, da Casa Arco-Íris, pessoas que não faziam nada nos horários vagos, como você disse, trabalha, chega, come, toma banho, dorme, no outro dia vai trabalhar e viraram voluntárias, todas arrumou, sabe, cara, se a pessoa arruma, vê o problema dos outros, começa a ajudar e vê que a vida dela é muito boa, isso, né? Isso dá até um ânimo. Exatamente, essa seria uma proposta excelente, tornar-se um voluntário, mas para isso a gente precisa entender, né, como é que vê a vida. Exato. Quem eu sou, né? Geralmente as pessoas não se perguntam isso, porque às vezes dói, né?
Sim, se descobrir é difícil, né? Muito. Às vezes a gente não gosta do que a gente enxerga. Exatamente. Mas, às vezes é preciso passar por uma situação assim que não é tão agradável, que é desconfortável, para dar um passo além. Isso, exatamente. Silene, eu quero então agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade, dizer que esse assunto é muito proveitoso, muito aprofundado, né? Muito profundo, como você disse. E em breve você volta para a gente continuar esse bate-papo, tá bom? Sim, obrigada e um bom dia a todos.